Olá! A aula hoje é sobre conceitualização cognitiva ou formulação de caso. O que é formulação de caso? É o aspecto mais importante, a gente pode dizer, da terapia cognitivo-comportamental. É o mapa, é o que o terapeuta cognitivo ele precisa fazer para organizar, para planejar o tratamento, certo? Então, a formulação de caso embasada na concepção cognitiva dos transtornos. Okay? É a habilidade clínica mais importante. Então, uma vez que o terapeuta cognitivo ele sabe fazer a formulação de caso, ou seja, ele tem esse raciocínio clínico, ele está apto a fazer as intervenções. Sem o entendimento cognitivo do paciente, todo o tratamento será meramente aplicações, ou aplicação de técnicas. Então, Knapp traz isso no livro dele, uma terapia cognitiva sem esse mapa, sem esse planejamento, é só uma aplicação de técnica. Então, a gente precisa saber conceitualizar o paciente, fazer essa formulação de caso, certo? Então, é um conjunto, o que é que tem essa formulação de caso? O que é que eu preciso saber para fazer essa formulação de caso? É um conjunto de dados acerca do paciente que inclui dados da infância, a história de vida do paciente, os pensamentos automáticos, as crenças intermediárias e crenças centrais, e as estratégias compensatórias desse paciente, ou seja, tudo que é aprendido no modelo cognitivo, quando a gente fala dos níveis de cognição, quando a gente fala, quando a gente compreende o que são as crenças centrais, o que são as crenças intermediárias, o que são pensamentos automáticos, então tudo isso está compilado na formulação de caso. Então, para eu formular um caso, eu preciso compreender a terapia cognitiva, certo? E também os significados desse pensamento. A gente identifica os pensamentos automáticos dos pacientes, quais são os significados desses pensamentos. Isso também a gente coloca na conceitualização do caso. A formulação do caso ou conceitualização do caso auxilia o terapeuta a desenvolver o plano de tratamento para o paciente, que foi o que eu coloquei para vocês no início. É um mapa, é o que vai guiar, é o que a gente vai ter ali para saber, eu já consegui trabalhar os pensamentos automáticos, de que forma eu vou trabalhar esses pensamentos? As crenças intermediárias, quais são as crenças intermediárias desse paciente e como que eu vou trabalhar essas crenças intermediárias? Então, isso vai auxiliando o terapeuta para que, de fato, a terapia seja eficaz. O terapeuta compartilha com o paciente essa conceitualização tão logo ele consiga. Vamos lembrar um pouquinho aqui dos princípios da terapia cognitiva, que é o paciente, ele tornar-se o seu próprio terapeuta, À medida que ele vai se tornar seu próprio terapeuta, a gente não precisa esconder o que está sendo feito, pelo contrário, a gente precisa mostrar isso para o paciente, nós vamos compartilhar isso com o paciente, Minha hipótese diagnóstica é essa. Eu imagino que a sua estratégia compensatória, é de fuga ou de esquiva, porque você tem determinadas crenças, porque você tem esses pensamentos. Então, isso é compartilhado, o modo de funcionamento do paciente, que está fazendo com que ele mantenha aquele transtorno, isso é passado para o paciente. Para a realização dessa conceitualização, o diagrama mais usado é o de Judith Beck, Então, nós temos alguns diagramas de conceitualização cognitiva, mas o mais adotado, eu diria o mais completo, é o da doutora Judith Beck, certo? Que se vocês, eu vou compartilhar com vocês depois esse diagrama, alguns já conhecem, vocês percebem que a gente começa o preenchimento de baixo para cima, A partir das situações, dos pensamentos, dos significados do pensamento automático, isso leva a gente a quê? As crenças intermediárias e as crenças centrais, Então, é um diagrama que ele é preenchido de baixo para cima, exceto o primeiro quadrado lá, que fala sobre histórias relevantes da infância, Que a gente preenche isso na avaliação inicial, ok? Então, o diagrama mais adotado é o da doutora Judith Beck.
A Judite apresenta algumas perguntas que ajudam na formulação do caso. Então, o que eu, enquanto terapeuta, posso me questionar, né? Ou vou me perguntar para ajudar nessa formulação de caso? E aí eu vou dar uma lida aqui para vocês. Qual é o diagnóstico? Né? Então, lembrando que a terapia cognitiva, ela utiliza o DSM, né? E a CID-10. Então, a partir desses dois, né, manuais, quais são os critérios que eu estou utilizando para definir ou fazer o diagnóstico desse paciente? Então, a gente precisa ver isso. É o que primeiro se faz com o paciente nessa avaliação. Se o paciente ele já vem com um diagnóstico de um psiquiatra ou de um outro psicólogo, a gente precisa checar, né, se esse diagnóstico de fato faz sentido para você, ou se ele não vem com diagnóstico, fazer o diagnóstico desse paciente. Então, qual é o diagnóstico desse paciente? Quais são os problemas atuais e fatores estressores precipitantes que contribuíram para seus problemas psicológicos ou interferiram em sua habilidade para resolvê-los, né? Então, quais são os problemas atuais? O que contribuiu? O que foi fator estressante para ele desenvolver esse problema atual, essa queixa que ele traz? E o que é que está interferindo, né, a esse paciente a não saber desenvolver esse problema? Então, eu preciso me perguntar isso para compreender o funcionamento desse paciente. Quais foram as experiências passadas que contribuíram para os seus problemas atuais? Lembra que a gente tem no início do diagrama, né, histórias relevantes de vida, da infância. Então, o que é que aconteceu na vida desse paciente, né, que está contribuindo para essa situação atual? As predisposições genéticas e familiares, né? Tem histórico na família de transtorno de ansiedade, transtornos de humor, né? De algum transtorno de personalidade, tá? Então, na família é possível ver isso, então a gente precisa abordar também. Quais são os pensamentos automáticos? Nessa avaliação, nesse primeiro contato com o paciente, ele já traz, né? E cabe a gente identificar e procurar esses pensamentos. Então, quais são os pensamentos mais comuns desse paciente? Suas crenças intermediárias, né? Que são regras, pressupostos. Lembrando que, como é que a gente identifica se então, né? Se eu não conseguir um trabalho, então eu sou um fracasso, né? O que traz isso, né? Em que momento você identificou isso na fala do paciente, nessas avaliações? Então, é preciso também identificar essas crenças intermediárias e essas crenças nucleares, certo? Quais são as crenças nucleares? Lembrando, pessoal, que muitas situações aqui com as crenças nucleares a gente pode colocar como hipótese, né? Um dos princípios também da terapia cognitiva é essa conceitualização de caso contínua, né? Tão logo a gente consiga preencher, ok, a gente vai compartilhar com o paciente, mas ao longo da terapia a gente vai utilizando essa conceitualização e vai compartilhando com o paciente. Então, essa crença nuclear, por exemplo, se o paciente ele já não traz de bandeja, eu sou um fracasso, eu não sou amado, né? A gente vai buscar essa crença e então a gente pode trabalhar com o paciente. E se ele não traz essa crença de imediato ou você não consegue perceber ali, a gente coloca como hipótese a ser confirmada ou não. Ok? Então, essas são as perguntas. Além dessas que eu coloquei, quais são as estratégias, né, compensatórias? Como que esse paciente ele se comporta para lidar com essas crenças? Né? Então, quais são as estratégias compensatórias que esse paciente utiliza? São algumas perguntas, né, que a doutora Judite Beck ela traz no livro dela, para que a gente possa utilizar, né, e ajudar aí na formulação de caso, ok? Então, só relembrando, a conceitualização de caso ou formulação do caso, conceitualização cognitiva ou formulação do caso, ela é um dos aspectos mais importantes da TCC, ok? Começa desde o início desse contato com o paciente, a gente começa a preencher esse diagrama de conceitualização. Nele cabem, né, todo o conhecimento em relação à TCC, é um mapa que vai me guiar no tratamento desse paciente,
certo? E a partir disso é que eu vou estruturar as minhas sessões com o paciente. Fiz uma avaliação inicial, nessa avaliação inicial eu já coletei dados, eu começo a preencher esse formulário de conceitualização, a gerar algumas hipóteses, a identificar pensamentos, crenças, estratégias compensatórias desse paciente. A partir disso, eu já começo a estudar e a pensar em técnicas e estratégias que eu vou utilizar com esse paciente, né? De um modo geral, pensamentos, nós teremos oportunidade, né? E vamos falar sobre técnicas, mas de um modo geral, pensamentos automáticos, a gente vai trabalhar com registro de pensamentos disfuncionais, né? Então, vou fazer os registros de tais pensamentos. Eu começo a listar, identificar esses pensamentos do meu paciente. Crenças intermediárias, né? São as técnicas comportamentais, exposição e de sensibilização sistemática, né? Em que momento, quando que eu vou usar isso, quais são os experimentos que eu vou propor ao meu paciente, a depender, claro, das crenças intermediárias que ele traga. As crenças nucleares, eu vou trabalhar como? Com o contínuo cognitivo, né? Quais são essas crenças? Em que momento eu vou trabalhar? Então, é esse mapa, é essa estrutura que vai fazer com que o tratamento seja eficaz, ok? Então, apesar de simples, né? E a gente poder falar aqui em pouco tempo o que é a formulação do caso, a conceitualização cognitiva, mas ela exige as habilidades, né, que a TCC traz, as estratégias, o conhecimento que a TCC pede de nós, ok? Então é isso, né, o que eu gostaria de estar trazendo para vocês nesse momento sobre conceitualização cognitiva. Espero que tenha ajudado e contribuído aí com o estudo de vocês, ok? Um abraço.